Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 67. Meditações de Marco Aurélio, livro 6º, capítulo ou entrada número 30. Tradução de referência, como sempre, aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e o trecho que será lido e comentado neste vídeo pode ser acompanhado aqui pela descrição. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio diz de si para si neste ponto das suas meditações. 30. Toma cautela, não abuses do teu título de César, não te deixes corromper, são coisas que acontecem. Conserva-te simples, bom, puro, digno, desprendido do fausto, amigo do justo, piedoso, benévolo, meigo, firme no cumprimento dos teus deveres. Luta para conservares a orientação que a filosofia te indicou. Adora os deuses, protege os homens. A vida é curta, o único fruto da vida terrestre é a posse da virtude e ações proveitosas ao bem comum. Mostra-te em tudo discípulo de Antonino. Imita-lhe a constância em proceder segundo a razão, a igualdade de humor em todas as ocasiões, a serenidade do rosto, a doçura, o desprezo pela gloriula, o desejo ardente de compreender, o cuidado em não deixar passar coisa alguma sem a ter estudado bem e escrupulosamente compreendido, a maneira como suportava as censuras injustas sem responder com outras censuras, como evitava qualquer precipitação, como rejeitava as delações, como se informava minuciosamente dos hábitos e ações de todos, como se abstinha de injúrias, suscetibilidades, suspeitas, sofismas, como se contentava com pouco, por exemplo, relativamente à sua casa, aposento, vestuário, mesa, pessoal do seu serviço. Lembra-te da atividade e paciência que desenvolvia no trabalho. Graças à simplicidade do seu regime, podia permanecer no mesmo lugar até a noite, sem experimentar qualquer necessidade fora das horas habitualmente fixadas. Sempre firme e constante nas amizades, não lhe parecia mal que contradissessem livremente as suas opiniões, e, se lhe propunham ideia melhor que a sua, adotava-a com prazer. Lembra-te, enfim, da sua piedade isenta de superstição e procede de maneira que, à última hora da tua vida, te encontres de posse de uma consciência tranquila, como em igual momento ele se encontrou. Mais uma meditação mais alentada, um tanto mais longa, de Marco Aurélio, que começa com a ideia de que ele, o César de Roma, o imperador, o príncipe, o que estava na posição de mando, não deveria se cesarizar, não deveria se cesarificar. Aqui o termo é não abuses do teu título de César, mas o que Marco Aurélio faz é criar um verbo, apokaisaromai, no qual nós percebemos Caesar, Caesar. Nós percebemos aquilo que é basileus, em grego nós percebemos o radical de rei. Então não te cesarizes, não te trates como César, não acredite na púrpura que você veste, é isso que ele está dizendo. Tome cuidado, não abuse do seu título de César, não se deixe corromper. Aqui o termo é mebafes, isto é, não se deixe extingir, embeber pela corrupção que está em torno de você. Porque são coisas que acontecem. E para você não se tornar um César como aqueles do passado, como Nero, como Calígula, como Domiciano e tantos outros que abusaram do seu poder e foram tirânicos, para não se tornar um tirano, é necessário que você preserve certas características que já estão em você, mas que podem ser muito mais bem exercitadas. Então conserva-te simples, aplos, simples, homogêneo, não misturado, bom, agathos, que é claro, puro, akeraios, é puro, também sem mistura, sincero, também é uma possibilidade de tradução. Íntegro, digno, que é o semnos, quer dizer augusto,
brioso, venerável, dignificado, desprendido do fasto, ou do Fausto, né? Não é do Fausto Silva. É brincadeira, bicho. É um desprendido do Fausto, quer dizer, desprendido do luxo, da afetação, sem afetação. O termo aqui é acompsos, que quer dizer sem adornos, né? Então, desprendido do Fausto, amigo do justo, tu dikaion philon, muito claro, né? O amigo, o amante da justiça, piedoso, que é Theosebes, que é temente aos deuses, religioso, piedoso, pio, benévolo, Eumenes, que tem uma boa disposição. Lembremos-nos das Eumênides, nome pelos quais as Eríneas, lá na última parte da trilogia de Agamemnon, de Ésquilo, ganham, né? O nome que elas ganham, Eumênides, as bem intencionadas, as benevolentes, né, por ironia. Meigo, que não é um bom termo, né, porque evidentemente é uma palavra que caiu num vocabulário infantil, que é filostorgos, aquele que tem a filostorgia, que tem a estorgué, que tem a afabilidade, sobretudo familiar ou familiar, aquela afabilidade que se tem diante dos parentes. E firme no cumprimento dos seus deveres, né? Eromenon prosta preponta erga, isto é, Erômenos é saudável, firme, poderoso, formidável, viçoso, né? Nos seus erga, né? Nos seus erga que são preponta, que são conspícuos, transparentes, que são claramente seus. Então, firme no cumprimento dos seus claros deveres, nos seus deveres próprios. Luta para conservares a orientação que a filosofia te indicou. Você aprendeu muitas coisas com a filosofia e até mesmo fez um elenco de tudo isso lá no livro primeiro, né? Ou pelo menos trazia à memória tudo o que aprendia com os seus mestres, ou tudo que aprendeu com os seus mestres de filosofia. Para não ser tirânico, é necessário ter uma série de atributos, uma série de predicados, né? Simples, bom, puro, digno, desprendido do Fausto, amigo do justo, piedoso, benévolo, meigo, firme no cumprimento dos teus deveres. Então, é fácil cair na tirania, é fácil cair em uma disposição que não é das melhores para alguém que detém uma posição de mando, né? Aqui, Bruna vai traduzir essas expressões e adjetivos da seguinte maneira: simples, bom, puro, grave, desafetado, amigo da justiça, piedoso, benévolo, afetuoso, firme no cumprimento do dever. Muito próxima à tradução de Bruna para estes termos todos. E são coisas que ele aprendeu com a filosofia e, portanto, devem estar na mente dele o tempo todo para justamente não se cesarizar, não se transformar em um César como aqueles do passado, não se tornar um tirano, algo que era um abismo que estava ao seu lado o tempo todo. E o que ele vai dizer de si para si? Adora os deuses, protege os homens, né? Então, aidu theus, soidze anthropos. Então, o aidu é o verbo aideomai, que está ligado à palavra aidos, termo importantíssimo na história da cultura grega, não só da filosofia, mas da cultura grega de um modo geral, que é uma disposição pela qual se percebe a honorabilidade das coisas. É uma abertura para a sua própria dignidade e honorabilidade, para a honorabilidade e dignidade dos outros. E isso é traduzido como, por exemplo, pudor, ou como respeitabilidade, ou como honra, ou mesmo como vergonha. Então, é uma abertura a algo de mais digno, seja em si mesmo, seja nos outros. E aqui, venerar, honrar, adorar os deuses, né? Aidu theus. E com o que ele faz com os homens? Ele deve preservá-los. Aqui o verbo é o sodzo, preservar, manter a segurança. Ele está em condição de fazê-lo sendo imperador. Aqui ele está pensando numa espécie de ética politicamente aplicada, né? Não é apenas Marco Aurélio, enquanto indivíduo filosofante, digamos assim, que se questiona neste ponto. Ele pensa em algo que lhe serve politicamente falando, no seu comportamento de mando. Portanto, é algo que pode inspirar outras pessoas que estão ou que estejam em posições de grande poder a adotar
a melhor disposição possível. Protege os homens. E aqui volta aquele Marco Aurélio de sempre, a vida é curta. E o que você pode tirar da vida, tendo-se em vista que ela é curta? O único fruto da vida terrestre, na verdade são duas coisas. É o que Dona Virgínia traduz como a posse da virtude, não é uma boa tradução. Nós temos aqui algo que tem muito mais a ver com uma abertura para a lei universal, a lei divina. O que se lê aqui é diáthesis rosia, e que quer dizer, digamos assim, uma disposição conforme a lei divina, conforme a lei universal. Alguns traduzem como sentimentos santos, sentimentos pios, algo assim. Mas é uma disposição conforme a lei divina. Claro, sendo a rosia a lei divina, é evidente que a areté está contida nessa rosia, mas a rosia é algo muito maior, né? A areté é algo que compete aos seres propriamente. A rosia é uma lei divina, universal, e que tem dimensões que o ser humano nem mesmo compreende. E ações proveitosas ao bem comum, praxeis koinonikai. Temos a ideia de koinonia, a ideia de comunidade, ações coletivamente boas, né? Mostra-te em tudo discípulo de Antonino. Nós já vimos um belo panegírico de Antonino lá no livro 1º, se não me engano, capítulo 16. Mas ele vai trazer à mente outras qualidades de Antonino, tendo-se em vista que está pensando no príncipe ideal, está pensando no César ideal, não aquele que se deixa levar pelo seu próprio título, né? Imita-lhe a constância em proceder segundo a razão. Aqui o termo que é traduzido por constância é eutonos, quer dizer, é um adjetivo, quer dizer, vigoroso, firme, forte, enérgico. Então há uma energia sendo colocada aqui. A igualdade de humor em todas as ocasiões, essa constância do humor muito próxima da impassibilidade ou da imperturbabilidade, era algo que os estoicos tinham em grande conta. A serenidade do rosto, não apenas era uma serenidade sentida, mas que também transparecia, né? A doçura, o fato de ser afável. O desprezo pela gloríola, pelo aplauso, pelo pequeno aplauso, pela pequena glória, portanto, uma disposição muito aferrada ao dever. O desejo ardente de compreender, o que é muito interessante em se tratando de um soberano. Então, Antonino é o grande modelo de Marco Aurélio. É muito interessante notar que, apesar do elenco numeroso e caudaloso mesmo dos seus mestres, a maior parte das boas lições são dadas por Antonino, são dadas por alguém que de fato ocupou uma posição de poder. E esse indivíduo era alguém muito ponderado, que pensava antes de agir. O cuidado em não deixar passar coisa alguma sem a ter estudado bem e escrupulosamente compreendido. Era, portanto, um imperador que tinha uma disposição filosófica, que tinha uma tolerância, uma liberalidade para com os outros e que se dispunha a escutar as outras pessoas. O cuidado em não deixar passar coisa alguma sem a ter estudado bem e escrupulosamente compreendido, a maneira como suportava as censuras injustas sem responder com outras censuras, porque ele era poderoso. A pessoa que é poderosa está numa posição em que ela não precisa responder a todas as provocações, ela já detém o poder, né? Pelo menos é racional isso, é lógico. Como evitava qualquer precipitação, então sempre pensava antes de agir. Houve algo que conspirou em favor de Antonino, que foi o fato de o seu reinado ter sido muito tranquilo. Ele praticamente não saiu de Roma, tendo-se em vista que a paz reinou na maior parte do tempo. Algo que não acontece no período em que Marco Aurélio assume o trono, que é um dos mais atribulados da história do Império. Mas Marco Aurélio vai tentar ser um bom sequaz de Antonino, um bom discípulo do seu pai adotivo, em uma época muito turbulenta. Como evitava qualquer precipitação, como rejeitava as delações, né, os sicofantas e também os puxa-sacos, né, enfim. Como se informava minuciosamente dos hábitos e ações de todos, como procurava entender a posição dos outros antes de agir, como se abstinha de injúrias, suscetibilidades, suspeitas e sofismas.
e de maledicências, não falava mal dos outros, não pensava mal dos outros, ou se pensava, não dizia, né? Não era cheio de suscetibilidades, de mimimi, era alguém que tinha plena consciência do seu poder e das suas responsabilidades, né? Como se contentava com pouco, era frugal, era simples, tinha uma vida minimalista, por exemplo, relativamente à sua casa, aposento, vestuário, mesa, pessoal do seu serviço. Então, de fato, vivia numa frugalidade que era um grande exemplo para os outros. Em vez de viver no fausto ou no fasto, no luxo, na suntuosidade, vivia de maneira simples e assim mostrava aos seus súditos que mesmo o imperador era alguém mais ou menos no mesmo nível deles. E não se deixava levar também, né, por aquela abundância de objetos suntuosos que muitas vezes enlouquecem o ser humano. Lembra-te da atividade e paciência que desenvolvia no trabalho. Também trabalhava com grande dedicação. Graças à simplicidade do seu regime, da sua rotina, que incluía seus hábitos alimentares, seus hábitos de sono, podia permanecer no mesmo lugar até a noite sem experimentar qualquer necessidade fora das horas habitualmente fixadas. Tinha a mesma rotina todos os dias. Havia uma frequência, uma assiduidade da rotina que era admirável e que permitia uma grande dedicação, tendo-se em vista que sempre se sentia bem, ou quase sempre se sentia bem. Na verdade, há algo que é dito lá no capítulo 16, que ele tinha algumas dores de cabeça e que às vezes acabava não podendo comparecer em público, mas mesmo essas dores de cabeça ele as suportava com dignidade, com um caráter estoico, né? Sempre firme e constante nas amizades, isto é algo de que Marco Aurélio também fala bastante lá no capítulo 16 do livro 1, não lhe parecia mal que contradissessem livremente as suas opiniões. Este aqui não caberia no Twitter ou não caberia no Facebook, né? Imagine só alguém assim no Twitter ou no Facebook, seria interessante ver. E se lhe propunham ideia melhor que a sua, adotava-a com prazer. Tamanha a sua tolerância, tamanha a sua liberalidade para com os outros. Portanto, alguém que tinha facilidade em entender os pontos de vista alheios, os pontos de vista alheios, né? Algo que Marco Aurélio diz de si para si, como uma espécie de promessa, talvez uma afirmação, aqui mesmo no livro 6, entrada 21, né? Se alguém me provar que eu estou errado, eu adotarei esse ponto de vista, esse alvitre, imediatamente, tendo-se em vista que eu estou buscando a verdade. Estou parafraseando o que Marco Aurélio escreveu ali. Lembra-te, enfim, da sua piedade isenta de superstição. Então, ele adorava os deuses, mas não acreditava em maravilhas, em milagres, em coisas absurdas. Ele entendia a disposição das coisas racionalmente ordenadas e procede de maneira que, à última hora da tua vida, te encontres de posse de uma consciência tranquila, como em igual momento ele se encontrou. Então, ele também soube morrer, e soube morrer com tranquilidade, com satisfação por ter vivido uma vida boa, plena, proveitosa, decente, útil à sua comunidade, em que houve um cumprimento de dever no mais alto grau, e portanto pôde se despedir da vida como de algo que não deixava nada para trás, como de algo que, enfim, estava cumprido, estava necessariamente feito. E a julgar pelos relatos dos historiadores posteriores a Marco Aurélio, foi algo que também o caracterizou nas suas últimas horas. Ele morre também de maneira tranquila, dizendo algo assim: o sol se põe, vamos na direção de uma nova jornada, de uma nova aurora, de uma nova alvorada. Então ele é um sol que se põe e as coisas continuam no dia seguinte. E ele, Marco Aurélio, né, exprime esse desejo de si para si em alguns pontos das suas meditações, e procurem, se tiverem interesse, lá no livro 2, entrada ao capítulo 17, uma meditação semelhante àquilo que ele coloca aqui no fim do capítulo 30, para que, né, e procede de maneira que, à última hora da tua vida, te encontras de posse de uma consciência tranquila, como em igual momento Antonino se encontrou. Portanto, aqui, mais uma bela meditação em que Marco Aurélio pensa na sua posição política de imensa responsabilidade,
lembrando-se do grande exemplo que teve, Antonino Pio, que o tinha sucedido e do qual ele levava o patronímico, o sobrenome. Os dois são conhecidos como os Antoninos, né? Tanto Antonino Pio quanto Marco Aurélio. E vê-se uma continuidade bastante interessante, apesar das circunstâncias diversas, um momento de muita calmaria no reinado de Antonino e um momento extremamente turbulento no reinado de Marco Aurélio, vê-se uma continuidade no bom governo e na ética política, na ética da condução da coisa pública. Ambos, sem dúvida nenhuma, grandes soberanos, grandes modelos para quaisquer indivíduos que queiram aprender a chamada arte real, a arte política, como a chamavam os gregos. Muito bem, eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito deste ponto das meditações, capítulo 30 do livro 6º. Um abraço, continuamos nossa leitura no próximo vídeo. Tchau!